provoca la desestabilización de todo el sistema por funcionarios desleales, corruptos. Creo que tenemos que, sin entrar a una alarma colectiva, son miembros muy peligrosos. No, tenemos que estar preparados para cualquier tipo de reacción, incluso a nivel del tipo personal. Uma operação que desestabilizou o sistema penitenciário do Paraguai, com riscos efetivos a todos os agentes responsáveis pelo combate ao crime organizado. Essas são palavras do procurador Arnaldo Giuzio, secretário nacional de política sobre drogas do Paraguai, em entrevista reproduzida pelo site do canal ABC. 75 presos da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas fugiram na madrugada de hoje de uma prisão em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Parcela expressiva dos fugitivos pertence à maior facção criminosa do Brasil, com braços em praticamente todos os estados e nos últimos anos, com atuação destacada no Paraguai e em outros países da fronteira. Não à toa, 30 agentes penitenciários, além do próprio diretor do presídio, entraram na lista de suspeitos de terem facilitado a fuga dos bandidos. Ustedes comprenderán también, es el inicio de la investigación bilateral donde también se requiere el sigilo y la prudencia al momento de transmitir. Todo lo que se pueda hacer como Estado en este momento se está haciendo coordinadamente. Eu sou o Roberto Maltic e no Ao Ponto desta terça-feira, a repórter de polícia Aline Ribeiro, da sucursal de São Paulo, e o ex-ministro da Segurança, Raul Jungmann, contam quem são esses fugitivos e por que eles são tão perigosos. Também descrevem a rotina de tensão em Pedro Juan Caballero, uma cidade que se tornou chave na rota do tráfico internacional de drogas. Fique com a gente. Aline Ribeiro, por que a fuga desses 75 ou 76 presos nessa penitenciária de Pedro Juan Caballero, ela é importante, ela gera alerta não apenas nas autoridades do Paraguai, mas especialmente do Brasil e no combate ao crime organizado no Brasil? Oi, Maltic. Então, esses presos, eles são, a maioria deles, ligados à facção criminosa paulista que controla os presídios, os presídios brasileiros, né? Eles são descritos como presos de alta periculosidade e assim, as forças de segurança estão todas em alerta agora no Mato Grosso do Sul. O governo do Mato Grosso do Sul enviou um reforço de mais ou menos 200 policiais ali para a região, não só na região especificamente do local, mas também nas divisas com outros estados brasileiros, porque esses presos não são dali, então eles provavelmente vão para os seus destinos, né? E num primeiro momento, o temor é de que eles cometam novos crimes, principalmente roubos, invasão de propriedades para conseguir dinheiro e conseguir fugir até os seus locais de origem. O secretário de Segurança do Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira, fala bastante sobre isso, explica um pouco como é que está o clima lá hoje. Vou retornando aí para novembro, por exemplo, do ano passado, tinha a notícia de que poderia acontecer uma fuga em massa, sim. Aí, a polícia paraguaia, o governo paraguaio, eles devolveram para o Brasil várias pessoas que estavam presas lá e que tinham mandados de prisão no Brasil. Eles efetuaram uma ação lá e foram presos mais de 30 policiais da Polícia Nacional. Muitos foram removidos e muitos foram presos. Então o governo paraguaio vinha fazendo já uma ação, justamente porque tinha essa notícia nos bastidores de que poderia haver uma fuga, principalmente daqueles que tinham um poder econômico maior e que estavam presos brasileiros faccionados que estavam no Paraguai. Então, simultaneamente, quando surgia qualquer notícia de bastidores, nós realizávamos grandes operações em território brasileiro, mas nos municípios, nas cidades gêmeas, como Ponta Porã, Coronel Sapucaia, Sete Quedas, Paranhos. E mesmo assim eles não conseguiram detectar... Na verdade, eles fizeram várias ações e eu acho que isso impediu que ela tivesse acontecido antes. O secretário conta, né, que além dos policiais enviados, os policiais estaduais, a Força Nacional também já estava presente ali na região para conter alguns conflitos entre produtores e indígenas, e a Força também está ajudando nessa recaptura. Agora à tarde, inclusive, de manhã foi recapturado um preso aqui do lado brasileiro, e agora à tarde a polícia paraguaia recapturou outro preso do lado de lá.
Já tem alguma coisa sobre o perfil desses indivíduos que foram, que estavam presos e agora estão nas ruas? Boa parte deles é ligada a um criminoso chamado Sérgio de Arruda Neto. Ele é conhecido como Minotauro e ele é considerado pelas autoridades um dos chefes do tráfico na região da fronteira, ligado a essa facção criminosa aqui de São Paulo. Quintiliano Neto, conhecido como Minotauro, estaria escondido no Paraguai. Ele pode estar envolvido na morte do policial civil Wesley Vasconcelos, assassinado a tiros. Esse Minotauro, pelo que uma fonte me contou, ele ficou ali o responsável pelo envio de drogas para o Brasil, e do Brasil não só para o mercado interno, mas também para exportação, depois que passa pelo nosso país. E ele ficou responsável pelo envio de drogas, e ele chegava a mandar entre 2 a 3 toneladas de cocaína por mês para o Brasil. Isso gira em torno mais ou menos de 9 milhões de dólares, é muito dinheiro. Então ele era uma grande figura, uma figura importante da facção ali na região. Ele é descrito como alguém extremamente violento, né? Num episódio recente aí, ele foi invadir uma casa de um inimigo lá em Ponta Porã. A casa ficava a 1 quarteirão do Exército Brasileiro e mesmo assim ele e outros 16 homens com 4 caminhonetes deram mais de 300 tiros nessa pessoa, nesse alvo. Metralharam, enfim, mataram os homens com policiais e militares ao lado ali. Ele foi preso ano passado, em fevereiro de 2019, ele foi pego pela Polícia Federal em Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina. E a informação que eu tenho hoje é que mesmo assim, pessoas ligadas a eles, esses presos, por exemplo, que foram soltos, ainda controlam o tráfico ali na região. Ele, inclusive, tem a participação na morte de uma advogada em Pedro Juan Cabaleiro e de um policial civil no Mato Grosso do Sul. Por exemplo, mandou a matar a Laura Casuso, el que mandou a matar a Chico Jiménez, el que cometió los últimos ataques contra el clã Pavão, que prácticamente quedó exterminado, Osvaldo. Você pode dizer que Minotauro... Agora, Aline, você já foi a Pedro Juan Cabaleiro, você ficou mais de 10 dias na região onde fica esse presídio e onde há um clima de pavor não apenas pela libertação, pela fuga desses criminosos, mas por uma situação toda de corrupção que envolve a comunidade local. Conta pra gente como que é a vida em Pedro Juan Cabaleiro. Olha, Maltic, Pedro Juan, a cidade é separada de Ponta Porã, né, do lado brasileiro, no Mato Grosso do Sul, por uma rua. Muitas vezes, porque a sinalização é super falha, não dá pra gente saber, a gente tá ali transitando, não dá pra saber se tá em Pedro Juan, não dá pra saber se tá em Ponta Porã. Agora, uma coisa que diferencia muito as duas cidades é que em Pedro Juan, homens armados, assim, com grosso calibre, né, ficam guardando a entrada dos comércios. É muito comum que na porta de uma loja fiquem homens super armados, assim. Outra coisa que é muito comum lá é que armas são oferecidas assim com naturalidade. Você chega numa loja especializada, você pode comprar sem nenhum problema. Eu fui pra lá em 2017, quando eu estava fazendo 1 ano do assassinato de um traficante da região conhecido como Jorge Rafati. Jorge Rafati foi executado no meio da rua, dentro de um carro blindado, com tiros de uma metralhadora que derruba até avião. A ideia da matéria era tentar contar um pouco quanto a investigação tinha avançado, se o judiciário já tinha chegado a alguma conclusão, por que ainda não tinha condenação de ninguém. E é muito curioso porque tinha uma lei do silêncio entre as fontes, assim, muitos deles marcavam até de encontrar a gente. E quando apareciam, né, porque alguns não apareceram, eles não falavam o nome do Rafati, eles não falavam o nome de facção, era uma coisa muito velada, assim. Teve um senador que definiu bem o que significa Pedro Juan ali, né? Por que os traficantes brasileiros encontraram em Pedro Juan uma meca do narcotráfico. Lá, o grande lance é que não só tem uma fronteira seca, que para mandar droga pelo Brasil é muito mais fácil, mas lá a facilidade de lavar dinheiro é muito grande. Então, assim, só em Pedro Juan tem mais de 70 casas de câmbio, segundo esse senador, tudo a serviço do narcotráfico, sem contar a polícia e o judiciário corruptos, né? O episódio mostra isso, tem muita gente já dizendo que esse túnel, nem todo mundo saiu por esse túnel, que a fuga maior aconteceu ao longo
da semana, que eles saíram pela porta da frente, que essa fuga ela foi acertada, ela foi paga, tem até um valor, né, circulando, a própria ministra falou sobre isso, que esses presos teriam pago cerca de 330 mil reais para conseguir fugir. A informação inicial que temos é que se oferece em geral como uma recompensa para participar. Creemos que é dirigido a las fuerzas públicas, tanto a agente penitenciario como qualquer membro da força pública. Para você ter uma ideia, foram encontrados 200 sacos de areia dentro das celas. É impossível que um agente penitenciário não enxergue isso, né? Hoje, inclusive, a polícia paraguaia até mandou prender o diretor do presídio e outros 30 agentes por esse episódio específico. Agora, como é que é a força dessa organização criminosa brasileira no Paraguai, o quanto que ela se enraizou dentro da sociedade paraguaia? Essa facção paulista, ela tomou o Paraguai principalmente para negociar diretamente com o produtor de maconha e se aproximar do produtor de cocaína, que fica ali na Bolívia, Peru, também na Colômbia. E a ideia era eliminar aos poucos o atravessador, né? Para baratear o custo do produto, assim ela monopolizaria a distribuição e também controlaria o transporte. A chegada dessa facção paulista, pelo que eu apurei quando eu fui para lá, ela foi marcada por uma reunião em 2005, numa mansão de um advogado paraguaio, na própria cidade de Pedro Juan Caballero. E na época, sim, a facção paulista chegou tímida, fez essa reunião, falou das intenções, inclusive liberou os traficantes locais para continuar tocando seus negócios ali de forma independente, desde que não chamassem muito atenção. E de lá para cá, depois do assassinato desse Jorge Rafat, que é quem mandava ali na fronteira até 2016, ele era considerado o rei da fronteira. Depois do assassinato dele, que foi atribuído à facção paulista, esse grupo cresceu muito na região, no país, né? Não dá para estimar exatamente quantos membros tem lá hoje, mas depois dessa demonstração de força que eles deram, né? E a partir dali eles realmente entraram, né, no Paraguai. Aline Ribeiro, repórter de polícia da sucursal de São Paulo, muito obrigado, um abraço. Valeu, obrigada a você. Ex-ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann. O que significa 75 presos em Pedro Juan Caballero, muitos deles ligados à principal facção criminosa com atuação dentro dos presídios do Brasil, estarem fugitivos? Isso aí dificulta um trabalho que vem sendo feito há muito tempo para coibir essa ação internacional desse grupo criminoso? As grandes gangues brasileiras, elas inicialmente controlaram a distribuição e o consumo da droga no Brasil. E depois, elas começaram a se associar a gangues e facções criminosas dos países que são grandes produtores mundiais de drogas, com os quais o Brasil faz fronteira, e no caso específico o Paraguai, e elas começaram a trabalhar com essas gangues. Num segundo momento, elas passaram a querer controlar essas gangues e tomar o papel delas. Por quê? Porque assim fazendo, eles estavam verticalizando a sua atividade criminosa, mas que também é empresarial. Isto é, se eles tinham o controle do consumo da distribuição no Brasil, eles passam a buscar o controle da produção nos países vizinhos. Que países são esses? É o Paraguai, é a Bolívia, é a Colômbia, é o Peru, é a Venezuela. Estão dentre os maiores produtores de droga de todo o mundo e com os quais o Brasil faz fronteira. A partir do momento em que eles estabelecem essa verticalização, o PCC, por exemplo, manda alguns chefes, alguns líderes, criar um núcleo específico lá no Paraguai. E aí começa a acontecer a prisão de alguns desses membros, que, a exemplo do que fazem no Brasil, eles começam a controlar o sistema prisional paraguaio e também se infiltrar no sistema prisional da Bolívia, por exemplo. O que ocorre daí para frente é que, tendo o controle do sistema ou parte do sistema prisional paraguaio, eles então vão montar esse plano de fuga que, ao mesmo tempo, revela uma enorme falha da inteligência paraguaia, ou seja, da coordenação de repressão crime
organizada e inteligência paraguaia, que trabalha muito fortemente, muito próximo com a Polícia Federal brasileira. Aí, o que diz a experiência é que possivelmente houve a captura ou o suborno, né, ou a ameaça daqueles que fazem a segurança dessa unidade prisional. Por quê? Porque um túnel desse e uma fuga de quase uma centena de criminosos é algo que demora meses entre o seu planejamento, talvez até ano, e a sua execução. E é muito difícil se explicar como a área da inteligência não detectou isso. Isso só seria possível, pelo menos no nosso entender, se, de fato, uma parte desses agentes que fazem a segurança prisional, a inteligência e a polícia, eles foram, digamos assim, cooptados, foram ganhos, foram comprados pelo sistema criminoso. Esta é, no meu modo de entender, este é o que de fato aconteceu. Agora, Pedro Juan Cabaleiro é uma cidade claramente conflagrada por ser praticamente uma ponte entre esses produtores de droga e o mercado consumidor, seja do Brasil, seja internacional. Por que manter presos ligados a uma facção justamente numa região tão complexa, tão tensa quanto essa da fronteira? Sem a menor sombra de dúvida, esses presos deveriam estar em uma unidade de segurança máxima, como nós temos 5 no Brasil, que são praticamente inexpugnáveis. Acho que o Paraguai não tem uma unidade de segurança máxima como essa. E, evidentemente, é um equívoco logístico de colocá-lo na proximidade de uma das regiões mais tensas, porque você se lembra que em 2016, nessa região, né, exatamente o Rafat, o Jorge Rafat, que era o grande líder do sistema de tráfico de drogas ali em Ponta Porã, ele morre em Pedro Juan Cabaleiro, que fica junto, não é? E assim por diante, ele foi morto lá, dentro exatamente da disputa que se tinha entre as gangues pelo controle da droga, ou seja, do tráfico de drogas. Agora, o que o Brasil tem que entender é que hoje o tráfico de drogas, as gangues, as grandes facções criminosas se internacionalizaram. E não dá para combater mais dentro do território brasileiro um crime que é internacional. Então é preciso que o Brasil consiga liderar um processo de criação de uma polícia sul-americana, a exemplo do que existe lá fora, no caso da Interpol e também no caso da Europol. O Brasil precisa liderar porque ele não vai resolver sozinho este problema, que é um problema internacional e que envolve uma boa parte da América do Sul. Um bom caminho para isso era transformar a Ameripol, que existe, mas não tem personalidade jurídica internacional, nem tem a capacidade de enforcement, ou seja, a capacidade como tem a Interpol, por exemplo, dado um alerta vermelho de algum criminoso, ele ser caçado e ser preso em qualquer país que faça parte da Interpol. O Brasil tem que compreender isso e tem que rapidamente refundar a Ameripol, dar a ela personalidade internacional, jurídica internacional, como tem a Europol e a Interpol, e, obviamente, poder trabalhar conjuntamente, resolvendo um problema que já não se dá exclusivamente dentro do espaço ou do território nacional. Como é que se faz uma integração com países, por exemplo, como é o caso do Paraguai, onde 30 agentes praticamente foram presos preventivamente, inclusive o diretor da penitenciária, acusados de dar guarida, de dar proteção a esse grupo criminoso? Como é que se compartilha informações entre países, não podendo confiar piamente no seu colega, no seu parceiro de combate ao crime? A Polícia Federal já tem um programa de cooperação muito grande com a coordenação de repressão ao crime organizado e inteligência. A Polícia Federal envia recursos, a Polícia Federal manda equipamentos, a Polícia Federal treina policiais do Paraguai, a Polícia Federal cede, empresta carros, veículos e armas, né? Então, o Brasil tem uma grande cooperação já a essa altura com o Paraguai. A mesma coisa, em menor grau, mas acontece na Bolívia e com outros países. E o Brasil tem a liderança em termos diplomáticos nessa área,
e também tem uma das melhores polícias do mundo, que é a nossa Polícia Federal. Então, isso é um esforço diplomático que o Brasil tem que fazer, tem que exercitar a sua liderança, obviamente que fazendo cooperação com esses países. Agora, de fato, o que está a indicar a queda desses 30 agentes é que houve um processo de corrupção, de suborno e de compra. O que fica difícil de entender é porque a inteligência, inclusive a inteligência brasileira, né, que está presente no Paraguai, e também tem paraguaios que estão no Centro Internacional que nós temos aqui de combate ao crime organizado, que fica no Rio de Janeiro, na Polícia Federal. Por que é que não se captou esses sinais? Mas isso só a investigação é que poderá dizer. Mas o Brasil tem liderança, tem recursos, tem recursos humanos, tem uma Polícia Federal excelente para liderar esse processo. E aqui eu digo, se nós não tivermos alguma ferramenta, como a Neripol, que tem a capacidade executiva, que tem a personalidade jurídica internacional, como Interpol e Europol, nós não vamos conseguir sozinhos resolver este problema que é internacional. É brasileiro, mas é internacional. Raul Jungmann, ex-ministro da Segurança Pública, muito obrigado pela sua participação no Ao Ponto. Um abraço para o senhor. Eu agradeço. Um bom dia a todos. E o lembrete, hoje é terça-feira, dia de novo episódio de Lauro e Gabeira, o podcast semanal de dois dos grandes jornalistas brasileiros e colunistas aqui do Globo. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todo dia. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Quer saber mais? Assine o Globo, acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio ficou com o Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!